Uma bola de açúcar. Então o apóstolo ali... É um café sem nenhum tipo de intenção. É claro. Você sabe, né? A escolinha lá do professor Raimundo, aquele cara que... Pensei, por que trazer, por que não trazer? Aí ele dava... Então, gente, definimos na semana passada a interpretação orgânica e hoje a gente faz essa última aula falando sobre a defesa dessa interpretação da inspiração. Então vamos orar, pedir a Deus que nos ilumine mais uma vez, conseguimos finalizar essa matéria e a gente fica feliz quando a gente consegue finalizar, né? Um projeto, ainda que seja simples, por menor que seja, é bom. É bom a gente chegar nessa conclusão. E eu acredito que assim como foi o trabalho de geografia maravilhoso, a gente também vai terminar aqui com chave de ouro. Só de ver vocês aqui com essa força, com essa garra, apresentando aqui, eu vi, né, as apresentações, trocando aqui para lá e para cá, um colocando, outro colocando, dividindo, a gente chegou ali, deixa eu falar também. Então, assim, é muito gratificante a gente ver isso, né, essa participação. Mostra que apesar da nossa luta do dia a dia, da nossa rotina, que é pesada, é difícil, eu sei, a gente está aqui se esmerando, se esforçando para dar o melhor para o Senhor. Então vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, em mais uma segunda-feira que o Senhor nos trouxe a esse lugar para nós juntos estudarmos a sua palavra, estudarmos também as coisas referentes ao Senhor, o seu reino, uma teologia de qualidade que busca maior nível de aprofundamento do conhecimento, mas também busca o aprofundamento na devoção, na piedade, na espiritualidade diante do Senhor. Que o teu Espírito, mais uma vez, ilumine o nosso entendimento e a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa razão, e aqueça também os nossos corações. Coloque as chamas do seu Espírito, a paixão, a alegria, a fé, o envolvimento, Senhor, para estudar a sua palavra. Estamos aqui te cultuando também, te celebrando, te glorificando com o nosso intelecto, com a busca de um conhecimento de qualidade. E eu tenho certeza que o Senhor nos recompensa no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã, nos fortalecendo para que a gente dê o enfrentamento a tudo aquilo que vem contra as nossas vidas e também nos qualificando como ferramenta eficaz para exercer o seu chamado, a nossa vocação, o ministério que o Senhor colocou nas mãos de cada um aqui neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoe mais uma vez. Amém? Então, eu mandei aí para vocês os slides da 7ª aula, vocês estão aí? Como hoje eu tive bastante tempo, eu caprichei. Tem bastante imagem, fiz bastante representação, porque uma só imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, a gente colocou aí. Vamos lá. Bom, naquela última aula, a gente trabalhou o conceito, a definição específica da interpretação orgânica. Alguém se lembra disso daí? O que é a interpretação orgânica? É aquela que reconhece, né, que no ato sobrenatural da inspiração, Deus não anulou nenhuma das faculdades humanas, potencialidades, recursos humanos. E agora, na 7ª aula, que é o 8º tópico aí do nosso autor, o Herman Bavinck, ele vai apresentar aqui uma defesa dessa interpretação orgânica da inspiração e também, de certa forma, a defesa da revelação orgânica, porque quando a gente fala de revelação orgânica, a gente está falando da Bíblia como esse livro que é ao mesmo tempo divino e humano. Então, a revelação orgânica é o reconhecimento de que a Bíblia é a palavra de Deus, um livro divino e humano. E por que é assim? Porque aconteceu nele o ato da inspiração. E aí a gente está trabalhando com essa interpretação orgânica da inspiração. Aí aqui no último tópico desse capítulo 13 da obra do Herman Bavinck,
ele vai abordar essa defesa da inspiração orgânica e também a defesa da escritura como divina e humana, reconhecendo em primeiro lugar que há muitas objeções, aí no slide 2, né? Há muitas objeções e sérias objeções contra essa interpretação orgânica da inspiração e também contra essa visão de que a Bíblia é divina e humana. E a gente viu aqui no decorrer das nossas aulas que café maravilhoso, irmãos. Já estou me inspirando aqui nesse café. A gente viu aqui que existem aquelas objeções em relação às escrituras que são infantis, que tipo assim, não há nenhuma necessidade de refutação, porque ela por si só se autorrefuta. Ah, mas a Bíblia é um livro humano. Ah, mas a Bíblia foi escrita há tanto tempo. Então a própria história e a própria literatura já refuta essas questões, porque outros livros foram escritos há tanto tempo e ninguém questiona isso. Mas há também aquelas objeções que são sérias. Sérias. E aí ele coloca aqui, olha, muitas sérias objeções são levantadas contra essa interpretação da inspiração da Escritura. Elas derivam da onde? Da crítica histórica, que questiona a autenticidade e a credibilidade de muitos livros bíblicos. Qual é a fonte dessas objeções? Da onde que vem? Onde se deriva essas objeções? A crítica histórica. Aquela abordagem das Escrituras que analisa o contexto histórico da Escritura de maneira crítica, de maneira duvidosa. Então, Oi? Sim. O que é a crítica histórica? É aquela abordagem do contexto histórico da Bíblia numa posição crítica, que leva à dúvida como método de análise desse contexto histórico, que não aceita de princípio aquela história apresentada na Escritura como sendo verdade. Então coloca em dúvida, analisa criticamente e usa a ferramenta histórica. Isso eu entendi, mas você tem algum exemplo onde isso acontece? Eu não consegui ver, de repente entendeu, entendi, não consegui ver. Sim, por exemplo, na questão da cidade de Jericó, que vocês estavam falando aqui, a crítica histórica rejeitava isso como história. Não, a cidade de Jericó, não. Isso aí é uma lenda, não, isso daí não existe. E aí a arqueologia descobriu a cidade de Jericó, e aqueles que negavam a existência da cidade de Jericó, dizendo que aquele relato era uma lenda, teve que calar a boca, porque Jericó é uma cidade histórica, foi descoberta como uma das cidades mais antigas. Não, é bom que ele... A crítica histórica, né, que ele perguntou, dá um exemplo, aí você vê. E outros exemplos, Davi é uma lenda, não, nunca. Aí se encontrou inscrições e artefatos que provam a historicidade, a veracidade de Davi como personagem histórico. Da casa de Davi, né, aquelas coisas todas. Então, veja, a crítica histórica... Oi? Legal, sei não, legal. Porque fortalece. Na prática, você entendeu? Ela lança, né, essa dúvida, essas objeções contra as Escrituras. Aí você vai ver outro exemplo prático. Por que a crítica histórica lança essas dúvidas, essas objeções contra as Escrituras? Em primeiro lugar, como diz o Herman Bavinck no livro dele, as citações do Novo Testamento acerca do Antigo fora do lugar, a história secular em contradição com as narrativas históricas, as narrativas da Bíblia, a própria natureza, né, e a condição atual do texto das Escrituras. A gente não tem os originais, a gente só tem as cópias, certo? E essas cópias têm alguns erros. É aquela situação do Calvino que reconhece
que essas cópias existem erros. E a gente viu que esses erros não afetam nenhuma doutrina principal do cristianismo, mas existem erros. Então, a crítica histórica olha para isso e lança as objeções. Aí eu vou te dar um exemplo aqui dessa primeira objeção. O uso, as citações do Antigo Testamento no Novo Testamento, que está fora do lugar. Por exemplo, abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 40. Atos 13. Isso. Veja aí o uso. Qual versículo? 13 e 40, aqui 41. 40, vídeo, olha as pessoas que... Tá, 41. Ele está usando aqui um texto do Antigo Testamento, que quando você vai lá no Antigo Testamento, o sentido parece ser diferente. Vai, lê para mim. Vede, ó desprezadores, admirai-vos e desaparecei, porque realizo uma obra em vossos dias, obra em que de modo algum crereis, se alguém vos contar. Vocês lembram quem é o profeta do Antigo Testamento que falou sobre essa obra tal? Exatamente. Vai lá em Abacuque 1,6 e olha o contexto lá. Abacuque 1,6 fala dessa obra maravilhosa, essa obra tal, quero dizer. E essa obra tal, lá, é uma obra de juízo. É uma obra que Deus está levantando os caldeus para punir os judeus. Por isso que o profeta... Versículo 5. 5, 1,5, né? Obrigado. Entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não acreditareis, quando vos for contada. Por que eles não acreditar? Como assim? O senhor vai usar uma nação mais ímpia do que a nossa para nos arrebentar? Como que o senhor vai usar os babilônios para arrebentar a gente, judeu? Porque era a obra de juízo que Deus ia realizar e seria uma obra inacreditável. Poxa, Deus vai fazer isso? Por isso que o profeta Abacuque questiona. Eu vou botar na minha torre de vigília para ver o que Deus vai falar comigo. O Senhor é santo, o Senhor não pode contemplar a iniquidade. Como é que o Senhor vai fazer isso? Fazer uso dessa nação? Poxa, entre a gente e eles estão pior do que a gente. Ah, tudo bem, você pode usar alguém melhor para me corrigir, para me condenar. Mas você, aquele negócio assim, quem é você para me criticar? Quem é você? Você tem moral para poder me condenar? Você não tem compromisso com Deus, com o Evangelho, quer vir pregar santidade para mim, quer vir me dar lição de moral? Não é assim que a gente tem no cotidiano essa história, dessa situação? Então está acontecendo isso. Deus está usando uma nação pior do que os judeus para punir. Aqui é uma obra de juízo, mas Paulo recapitula esse versículo lá, mostrando que a obra é de graça, porque ele fala isso da obra do Evangelho. E aí? Paulo não está sendo inspirado para falar essa mensagem aqui? Então como é que ele usa errado, entre aspas? É porque a obra do Evangelho tem juízo e graça, né? A obra do Evangelho não é só graça, ela tem juízo também. Então o uso do texto que ele faz aqui é o uso positivo, o uso da obra tal, da obra do Evangelho. Mas a gente sabe que ela também tem o juízo. Mas, olhando assim, aparentemente está fora do lugar, não é? Parece que ele pegou um texto... Usou num sentido... Isso aqui é um dos muitos exemplos que existem no texto das Escrituras. Por exemplo, Paulo usa a passagem lá de Sara e Agar, que é uma passagem de duas mulheres lá no Antigo Testamento, para dizer que é a Jerusalém celeste e a Jerusalém terrestre. Pô, mas peraí, Paulo, que história é essa? O texto ali não está falando de nenhuma cidade, não. O texto ali está falando de duas mulheres, de Abraão, né? Uma concubina e outra oficial. Então veja, não é uma contradição? Ah, mas peraí, aparente contradição. Como é que a gente lida com isso? Nós que reconhecemos a Bíblia como um livro inspirado por Deus, a gente reconhece que na inspiração o autor sagrado tem a autoridade para fazer uso assim da passagem. Ah, mas... Pois é. Isso, não sei se eu vou falar uma bobagem aqui. Mas não, fala não, contribui aí com a gente. A gente viu em hermenêutica que a comparação é um estilo de escrita, né, do povo judeu, enfim, Israel. Então, será que isso se aplica, pegar um texto e fazer como comparação? Tipo, o filho obediente é a alegria do seu pai, mas o desobediente é a tristeza de sua mãe. Mas aí é outro tipo de comparação. Aqui é uma alegoria que Paulo está usando.
Paulo está usando dois personagens históricos para fazer o uso alegórico da passagem. Não está comparando. Assim, ele está usando alegoricamente, está dizendo que é duas cidades. Então, se você fizer isso, a sua hermenêutica, a sua exegese vai ser condenada, porque a gente rejeita... mas se faz... se faz isso na igreja hoje à vontade. Por isso que a escritura acaba... Por isso que a escritura acaba sendo distorcida, tanto alegorização, e uso das passagens fora do lugar. Mas no autor sagrado, a gente que reconhece a Bíblia como inspirada no ato sobrenatural, essa inspiração não permite, não deixa o autor errar, falhar, cometer essa gafe. Então a gente vai procurar ler essa passagem de que maneira? Bom, o autor sagrado tem autoridade, você não. Mas a crítica histórica fala, levanta uma objeção, mas é uma objeção séria, certo? Então, aqui a gente está vendo que essas críticas que são levantadas não é coisa de criança, não é coisa infantil. Já usa isso aí como arma, tá? E aí, como é que a gente lida com essa questão? Vamos fingir que não existe? Vamos fingir que não, isso aí, fazer de conta que elas não existem? A crítica histórica, então, ela aponta alguns erros. Muitos que de fato existem. A gente não reconhece como sendo erro. A gente que trabalha com a ideia da inspiração como ato sobrenatural, como a gente vê isso? Olha, a gente não tem luz suficiente para entender o que realmente foi falado, o que quis dizer. Mas, dentro da crítica histórica, não isso é errado. Por isso que a Bíblia não pode ser inspirada como um ato sobrenatural, cheio de erro, e a gente não considera erro. É que vocês agem com pressuposto. Porque você trabalha com a ideia de que... trabalha com a... já está pegando fogo. Não passei nem no primeiro slide aqui, do segundo. Então, parte olhando secamente a questão, racionalmente a questão, está errado. Mas nós que reconhecemos o ato sobrenatural da inspiração, temos que buscar outra interpretação para isso. Não é uma questão de erro. É um uso que a gente olha assim e sente uma dúvida, uma contradição, a gente vai ver até mais tarde. Mas a gente tem que procurar harmonizar isso com essa inspiração como um ato sobrenatural. Claro, e usa. Mas é porque é algo subjetivo demais, né? Não é algo subjetivo. Se você abandona o sobrenatural, se você rejeita o sobrenatural, o caminho fica aberto para você ver contradição em tudo quanto é lugar na Bíblia. Não, isso é tudo contradição. Então, parte do pressuposto que há uma negação desse sobrenatural, logo, no racionalista vai dizer dessa forma aí de interpretação. Aí, o que ele coloca aqui? Aí a gente mete aquela, se Deus não fala contigo, meu filho... O problema é seu. Aí eu vou usar até o atual chanceler da Universidade Mackenzie, lá em São Paulo, o Davi Charles Gomes, era o Augusto Nicodemos, agora é o Davi Charles Gomes. Ele falou assim, olha, na hora de defender a palavra de Deus, o Evangelho, você vai buscar defender com toda a força, com toda a veemência. Mas você tem que entender que não é você que tem que explicar, é ele que está com o coração em contradição a Deus. Então, você tem que partir dessa ideia, porque se você partir de que você que tem que provar que está certo, porque a Bíblia é certa, porque o Evangelho é certo, porque o cristianismo é verdadeiro, o que acontece? Você está partindo da ideia que ele que está com a argumentação certa, com a razão. Mas não, ele que está em contradição contra Deus. Ele que tem que resolver isso. Você vai tentar se esforçar para fazer a melhor defesa, a melhor contribuição para que a palavra, mas sabendo que é ele que está com o problema, não é você. Entende? E sabendo também que é algo que eu sempre penso, eu não sou muito do tipo que discutindo, não. Sua apologética é paz e amor. Não é igual que a irmã falou ali, não posso falar que está sendo gravado. É soco no olho, pancada na boca do estômago. Mas eu falando por mim, professor, eu já tive muitas crises de fé, principalmente quando eu comecei a estudar filosofia e tal. Eu falei, cara, tudo que
Essa é a primeira impressão que você tem. E aí eu passei por um tempo assim. E eu conversei com meu pai, que me deu todos os argumentos filosóficos possíveis. Conversei com meu atual namorado, que na época era só meu amigo, e ele me deu todos os argumentos possíveis. Com meu cunhado Gustavo, todo mundo conversou comigo. Mas você teve aí uma retaguarda. Mas nenhum daqueles argumentos me convenceu. A única pessoa que conseguiu me convencer foi Jesus, foi o Espírito. É aquilo que a gente falou, né? É o testemunho interno do Espírito que Então, traz a certeza. Fico assim, né? Pô, não, e eu defendo, obviamente, mas chega um momento que parece que eu sinto que a partir daqui tem uma porta fechada. Sim, só o Espírito, é verdade. Isso aí é fato. Agora a gente pode trabalhar o seguinte: era bom que hoje nas igrejas tivesse um ministério para trabalhar com os universitários, para preparar para o diálogo e o debate dentro das universidades. Depois que o Espírito falou comigo, tudo aquilo fez sentido. Eu precisei do meu pai, do Gustavo, do Charles. Isso. Porque quando o sujeito entra lá, ele pensa que aquele conhecimento é o conhecimento verdadeiro. Caramba, eu estava perdido, agora eu sou sábio. O cara que conhece a filosofia de Nietzsche, por exemplo, a filosofia de Foucault, Derrida. Marx é da antiga, nego até rejeita ele hoje em termos de filosofia, mas é utilizado na política à vontade. Não, mas ele fala muito. Claro, por quê? Porque existe semente de verdade em todas as linhas de pensamento. Sementes. Mas ele era alemão. Daí tem uma aula crescendo, posto na academia que já tá... E agora? Rejeitando ele. Você nem como é que alguém escuta ler o Marx? Não, mas tem que ler, claro que lê, pô. Eu tive que ler pro meu TCC. Tem ótimo. Você quer ver? Você pega o Luiz Saião. Quem conhece o Luiz Saião? Conhece o pastor Luiz Saião, hebraísta? Se você tivesse me perguntado, ia ser nota 1000 aí, mais para os seus trabalhos aí, que ele é um hebraísta. Ele pregou sobre 5 judeus que revolucionaram o mundo. Aí ele falou de Moisés, falou de Marx, falou de Hegel? Eu não lembro agora. Freud e Marx, eu já falei aqui? Falou sobre ele. Aí ele mostrou pontos positivos na filosofia de Marx. Então, em todas as filosofias, você tem sementes de verdade. Então, se você lidar com isso como Agostinho lidava, como Justino Marte lidava, que era um filósofo teólogo do século II, ele dizia que Deus espalhou a semente de verdade em todo o mundo. Então, aonde tem uma verdade, aquilo ali é semente de Deus. Então, você consegue catar muitas verdades em vários pensamentos, não é fazer uma coxa de retalho, mas entender que o ser humano tem sementes de verdade distribuídas por Deus pela revelação natural na criação. Então, quando você parte desse princípio, você lida muito bem em qualquer campo de conhecimento. Por isso que é bom estudar sempre epistemologia, teoria do conhecimento, que ajuda a gente a entender quais são os fundamentos que estão por detrás de todos os conhecimentos que são apresentados para a gente. E na igreja, se tivesse um grupo voltado para isso, seria ótimo para a igreja e para os servos de Deus que estão... Você teve essa bênção, né? Aí, em toda a corrente de pensamento, entendeu? Pega lá Justino Marte, que você, do século II, você vai entender isso de maneira significativa. Justino Marte. Até em Marx, até em Nietzsche, que é o filósofo da modinha, né? Não, aquela coisa toda. Em todos, até em Satanás, você vê ele falando verdade. Ih, agora eu falei heresia, né? Mas ele usa a verdade para destruir. Ele usa a verdade para destruir, né? Luiz Saião. Ih, ela vai pegar lá os 5 judeus que transformaram o mundo, vai parar só na parte de Marx? Estou brincando com ela. É ótimo, ele faz uma palestra espetacular. Que vocês vejam, estude isso, que é muito bom, tá? Aí, por exemplo, Justino Marte, para a gente avançar por causa do tempo, ele era um filósofo que passou por várias filosofias da época dele. Aí, uma vez ele caminhando na praia, um senhorzinho ofereceu para ele o Novo Testamento. Aí, ali no Novo Testamento, na Escritura, não sei se era toda, acho que era só o Novo Testamento, ele encontrou o descanso para o seu coração, camarada que via passado em várias filosofias daquela época.
E aí encontrou a verdade no cristianismo, no evangelho. O que ele fez? Foi para Roma, fundou uma escola de teologia / filosofia e ensinou o cristianismo num patamar intelectual. Nunca largou a capa de filósofo. Eles usavam a capa de filósofo naquela época, ele não largou. O que ele fez? Ele aproveitou o melhor que podia pegar em todas as filosofias e viu onde que podia ter pontos de contato. Então não é misturar tudo, entendeu? Não sai daqui com essa sensação de que vamos fazer uma mistureba de tudo, uma salada mista. Não, é entender aonde há semente de verdade em qualquer linha de pensamento. É impossível você ver uma revolução industrial 1 e 2 gerando uma série de complicações, várias desigualdades, e dizer assim, não, isso aí, meu irmão, é mérito de todo mundo e quem tem o seu mérito vai se dar bem, quem não tem, é problema seu. Como que a gente cristão vai pensar assim? Não, o Marx ficou impressionado com aquilo que estava acontecendo no seu mundo, na sua época. Então ele reflete a partir do que está acontecendo lá e reflete em cima de muitas contradições que nós, como cristãos, também reconhecemos. Então há como fazer esse ponto de contato aí e entender vários tipos de pensamento. Aqui nessa questão não há como a gente negar essas objeções, certo? Você e eu, como cristão, defensor da Escritura, como inspirado sobrenaturalmente, apesar disso tudo, a gente tem que aprender a lidar com essas objeções que são sérias e importantes. Mas, aí ele coloca aqui no outro slide, que tem uma galera aí em contradição, em conflito. Não obstante, devemos, antes de tudo, chamar a atenção para o conflito ético que em todas as épocas vem sendo travada contra a Escritura. Se a Escritura é a palavra de Deus, esse conflito não é acidental, mas necessário e compreensível. Por que a crítica histórica lança essas objeções contra a Escritura? E objeções sérias. E faz com que seja um grande desafio a gente lidar com essas objeções. Outro ponto, será que essas objeções só surgiram na modernidade? É fruto de todo o pensamento moderno? Ou lá atrás a gente já tem um lastro mostrando que essas objeções, que essas oposições, que essas contradições contra a Escritura sempre existiram. Aí eu estava preparando essa aula, estava lembrando aqui, recapitulando na minha mente, sobre a igreja lá em Alexandria, no Egito. Não sei se vocês se lembram, acho que eu até pincelei aqui, que Alexandria, no Egito, lá na época da Antiguidade, dos apóstolos, até anteriormente os apóstolos, era a capital da ciência, enquanto Atenas era a capital do mundo, a capital da filosofia. Não sei se vocês lembram disso. E lá em Alexandria, que era uma cidade intelectual, vários partidos filosóficos, acadêmicos e tudo mais, eles tratavam a Bíblia como piada, ria da Bíblia, ridicularizava a Bíblia. Era uma coisa bárbara, uma coisa rústica, uma coisa ignorante, supersticiosa. Era assim que a Bíblia era tratada. Alienada. Por exemplo, o Santo Agostinho, né, que é um dos maiores teólogos do cristianismo, ele, antes de se tornar cristão, ele tinha dificuldade em reconhecer as Escrituras. Depois ele reconheceu, depois até se converteu. Mas por quê? Porque ele era um camarada altamente intelectual, professor de retórica, seguia correntes filosóficas daquela época, maniqueísmo, por exemplo, que era a ideia de dois princípios que governavam o universo, o bem e o mal, a luz e as trevas. Então, quando eles olhavam para as Escrituras, era uma coisa ridícula, cheia de objeções contra as Escrituras. Reconhecer esse livro como um livro contraditório, um livro que não dava para ser base para a vida dos intelectuais e dos entendidos da época. E aí surge um método de interpretação para tentar levar a moral da Bíblia perante essas mentes. Então, lá atrás, desde muito tempo, sempre houve esse conflito, essa oposição, essas contradições, tentando derrubar a Bíblia como a palavra de Deus. Não é coisa nova, como a gente já sabe lá em Eclesiastes, não há nada de novo
debaixo do sol, certo? Mas por que isso é assim? Por que isso é assim? Como ele coloca aqui. Esse conflito é necessário e compreensível. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, como ela é, aí mais ainda profundamente falando, se a Bíblia é a revelação que Deus fez de si mesmo, para nos mostrar a história da redenção centralizada em Cristo, é óbvio que ela vai sofrer toda a oposição e todos os ataques. Aí ele novamente usa a pessoa de Cristo como referência para aquilo que ele está abordando. Ele usou a encarnação de Cristo como referência da inspiração. E agora ele usa a referência de Cristo para lidar com essas oposições e esses ataques que a Escritura sofre. Por quê? Veja. Oi? Eu estava falando isso para ela. Você pode falar que você me deu café. Se alguém levantar a voz, está condenado agora. Bom, a própria vida de Jesus foi uma vida de suportação de contradições e oposição dos pecadores contra ele. Ele coloca aqui, por exemplo, olha, no próximo slide, assim, ó, se a Escritura é a revelação, é o relato da revelação de Deus em Cristo, ela tem de enfrentar a mesma oposição enfrentada pelo próprio Cristo. Aí ele usa uma passagem aqui, Lucas 2,34, que é o cântico de Simeão. Quem lembra de Simeão na Bíblia aí? Ele que apresentou Jesus? A família foi lá apresentar o menino Jesus, e aí ele toma o menino Jesus, e saiu no microfone, toma o menino Jesus nos braços, né, fala, Senhor, pode mandar teu servo embora, porque eu já vi a salvação do Senhor. Esse é posto para ruína de muitos e levantamento de outros, ou seja, exaltação de outros. Ruína aqui, entre aspas, ruína no sentido de desbancar os poderosos e os arrogantes. Então veja, a própria vida de Jesus é colocada como uma vida de contradição contra os pensamentos arrogantes e os pensamentos contraditórios à vontade de Deus, à palavra de Deus. Aí eu lembrei, para ficar mais claro ainda, de Hebreus capítulo 12, verso 3. Leia aí para mim, por favor. Aqui você tem nitidamente Jesus enfrentando todas as contradições dos pecadores. Todas as contradições que você enfrenta, todas as oposições, todos os embates que você enfrenta, o nosso Senhor Jesus enfrentou em primeiro lugar. Diz aí o texto aí. Considerai, pois, 12:3, considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Veja, a própria vida do Senhor, da Bíblia, a própria Bíblia, o próprio personagem central da Bíblia, ele enfrentou essa oposição direta. Por quê? Porque a sua vida veio justamente para fazer o quê? Combater toda rebelião, toda oposição, toda arrogância contra o pensamento de Deus e contra a vontade de Deus. O que ele vai sofrer? Não, beleza, vai aplaudir? Não. Vai sofrer todas as oposições. E aqui o autor dos Hebreus está mostrando, dentro da questão da caminhada da fé, né, ele no capítulo 11 fala sobre os exemplos da fé do Antigo Testamento, mostrando que a fé dos antigos do Novo Testamento é uma referência para a fé da nova geração do Novo Testamento, e aí chega mostrando no capítulo 12 para onde que a gente está correndo. Ele fala assim para a congregação dos hebreus, né? Por assim dizer, os cristãos hebreus, os cristãos judeus. O autor aqui está mostrando o seguinte, olha, nossa caminhada agora não é mais para o Monte Sinai, não. Ele faz uma comparação entre o Monte Sinai e
e o Monte Sião. Ó, nossa caminhada não é para a lei, não. Porque aqui nesse livro parece que essa congregação, no seu desânimo, quer voltar para onde? Para a lei, para a antiga religião, para o judaísmo. E aí ele fala assim, não, senhor, não é a lei, a gente está caminhando para lá, para o Monte Sião, para a Nova Jerusalém Celestial, Assembleia Universal dos Santos. Aí ele usa essa referência aí. Olha, o que vocês estão sofrendo aí, essa perseguição, espoliação dos seus bens, toda essa luta, toda essa contradição, o seu próprio mestre enfrentou. E aí ele usa esse texto como referência. E aí ele chega aqui arrematando a questão, vejam. Se o próprio Senhor da Bíblia enfrentou as contradições, a Bíblia, que é serva desse Senhor, também vai enfrentar as contradições dos homens, porque Hebreus 4,12 é o texto que ele usa aqui. Quem lembra de Hebreus 4,12? Lembra aí, cita aí de memória, vamos ver se está bom de memória. Aí quebra, né, professor? Aí quebra, né? Sei nem meu número de identidade. Hebreus 4,12, lembra? Ai, você pegou já, né? Vai, porque a palavra de Deus... Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É apta para fazer o quê? Discernir os pensamentos e intenções do coração. Aí ele coloca aqui aquilo que realmente a Bíblia ou a Escritura é, o árbitro que julga, que revela, que desmascara, que espreme as intenções do coração. Agora, vocês conhecem esse texto, não conhecem? Hebreus 4,12, que é a palavra de Deus. Por que o autor está usando esse texto aí? Em que sentido o autor está usando? Ah, pastor, o senhor já falou aí que é árbitro do coração. Em que sentido o texto está sendo usado aqui? É porque o autor está dizendo no capítulo 4 do repouso que resta para o povo de Deus. Aí ele falou assim, olha, Josué não deu verdadeiro repouso para o povo de Deus quando entraram em Canaã. Porque depois de entrar em Canaã, ele fala de um novo repouso. Assim como Deus também se repousou da sua obra. Então agora, depois do repouso de Canaã, depois do repouso da criação, há um repouso para o povo de Deus. Aí ele fala assim, olha, mas eu tenho medo em relação a vocês. Que assim como aquela geração do deserto recebeu a promessa do repouso e não entrou, vocês também não entrem. Aí no final dessa exposição, dessa reflexão, ele fala assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aí fala que ela é mais penetrante, julga os pensamentos e intenções do coração. Aqui ele está mostrando que essa palavra é viva e eficaz para trazer as duas vertentes da obra de Deus, juízo e graça. O que aconteceu com aquela geração no deserto? Recebeu a graça da libertação, mas porque não creu naquela palavra, recebeu o juízo da condenação de morrer no deserto. Aí ele fala assim, ó, porque, aí ele arremata, porque ele conclui assim, ó, porque essa palavra é viva e eficaz para trazer de novo juízo e graça. Ela trouxe juízo e graça lá no deserto, e de novo ela pode trazer juízo e graça. E como que ela expõe as intenções do coração? Ela é lançada. Depois que ela é lançada, acabou. Ela vai revelar quem é cada um do ser humano diante dela. Porque depois que ela é transmitida, quais são os dois comportamentos que manifestam diante dela? Depois que a palavra é transmitida, quais são os dois comportamentos que ela manifesta? Submissão ou rebelião. Por isso que ela julga quem realmente é o ser humano diante de Deus. Que ela é lançada, e aí, qual é o resultado? Vamos ver. Rebelião ou submissão. Vai identificar o que está no coração do ser humano. Se ele é um rebelde ou se ele é um submisso. Por isso que ela é o árbitro, ela é jogada, ela é lançada. Pronto, depois que ela é lançada, pode esperar para ver assim, ó. Vamos ver o resultado. Que aí ela vai desmascarar, ela vai expor o que está dentro. O que aconteceu com a congregação do deserto? Ela foi lançada e expôs que aquela turma foi liberta do Egito, mas o coração daquela turma não era um coração submisso, exceto Josué e Caleb, que fez parte daquela geração. O resto manifestou a sua rebelião e caiu no deserto. Por isso
que ao ser lançada, ao ser transmitida na sua essência, na sua natureza, nas suas características, essa palavra traz sobre ela o contra-ataque. Porque se ela é lançada e revela quem realmente é o ser humano submisso ou rebelde, é logo que vai vir um contra-ataque. O contra-ataque vai vir de quem? O RBD, né? Aquela turma. Precisando, mas é real. Se Deus me estou como irmão, o que eu posso fazer? Hã? É aquilo que eu precisando, mas é real. Se Deus me estou como meu irmão, o que eu posso fazer? Você é um rebelde. Tô brincando. É. E mais ainda, aí ele coloca, o autor coloca aqui que esse Espírito que fez o ato da inspiração, ele faz também o ato da preservação e faz também o ato do uso dessa palavra na guerra contra os corações. Olha o que está escrito aqui. Essas palavras são do próprio autor que eu recortei e coloquei aqui. Da mesma forma, a Escritura é a palavra viva e ativa, um hábito, através da Escritura, no próximo slide. Ué, cadê? Através da Escritura, com a palavra de Deus. Aham. Ah, obrigado, irmã. Eu não sei nem onde que eu estou mais, irmã, me perdi. Pô, você me achou. Você me achou. Tá aqui isso. Valeu para mim, irmã, você tá ligadona. Através da Escritura, com a palavra de Deus, o Espírito Santo continuamente milita contra os pensamentos e intenções da pessoa não espiritual. Sabe o que isso significa? A palavra de Deus, como Paulo falou, ela é a espada do Espírito. E aí ela julga o que está dentro de cada ser humano. E atrai para si essa oposição. Aí ele finaliza dizendo, óbvio, se o Cristo carregou a cruz, a Escritura precisa carregar a cruz também. Aí ele faz essa metáfora. A cruz das contradições e das oposições. Agora, no próximo slide aí, pula aí. Né? Cristo carregou a cruz, né? Assim como... Falta quantos minutos? Tá? Meia hora. Pode continuar. Como Cristo carregou a cruz, se a Bíblia é serva de Cristo, ela tem que carregar também a cruz das contradições e oposições dos pecadores. Aí, lá no próximo slide, que aparece esse iceberg bonito aí, ele mostra assim, de onde que vem, qual é a raiz de toda essa hostilidade contra as Escrituras? De onde que surge isso? Será que surge da honestidade intelectual? Não, quero ser honesto intelectualmente. A pesquisa histórica me mostra que a Bíblia é cheia de contradições, então não dá para seguir ela. Será que realmente essas contradições refletem honestidade intelectual? Como, por exemplo, o assim chamado pai da teologia liberal. Não sei nem pronunciar o nome desse alemão. Schleiermacher. Ele dizia o seguinte, não dá para ser cristão e moderno ao mesmo tempo. Porque os valores da modernidade confrontam com os valores do cristianismo. Então, a gente tem que atualizar o cristianismo. Porque não dá para, honestamente falando, ser cristão e moderno ao mesmo tempo. Para você ser moderno, com os valores da modernidade, é preciso deixar para trás muitos valores do cristianismo tradicional. Então, para ele, era uma questão de honestidade intelectual. Se você quer ser honesto intelectualmente, você tem que reconhecer que não dá para ser cristão e moderno ao mesmo tempo. Aí a pergunta, que vai ser a resposta do slide aqui do Herman Bavinck, será mesmo que é uma questão de honestidade intelectual, essas contradições e oposições? É claro que existem muitas, que são realmente honestidade intelectual, que são honestidade mesmo do coração, sinceridade. Mas o fato é que essas oposições têm uma origem abaixo da consciência, abaixo do intelecto. E aonde está essa origem? Abaixo aí da ponta do iceberg. Essas oposições, na verdade, é a ponta visível do iceberg, porque por debaixo disso existe uma fonte de toda essa objeção que ele coloca aqui.
A relação entre o pecado e o erro geralmente está escondido muito abaixo da superfície da vida consciente, né? Do intelecto, da lógica, do raciocínio. Quase nunca se pode demonstrar essa relação nos outros, mas ela é às vezes revelada ao nosso próprio olhar interior. Com relação a nós mesmos, o conflito contra a Bíblia é, em primeiro lugar, um conflito que vem da onde? Da hostilidade do coração humano. Isso pode estar no inconsciente humano? Não, lá no... sim, entendi. Perfeito. Na mente, isso aí é porque, pesquisando aqui, historicamente falando, cientificamente falando, não dá para seguir. Mas será que é isso mesmo? Lá embaixo, no coração. Talvez no inconsciente. Aí tem que chamar Freud para resolver isso aí. A palavra de Deus revela, às vezes, uma intenção naquela... que eu não estou expondo. Verdade. Mas, de repente, você pode perceber algo que eu estou fazendo, falando, você vai perceber que por detrás daquilo tem uma intenção que está lá atrás, que nem eu estou percebendo. Isso, verdade. Você vê, Léo? Bem colocado. Café. Eu sabia que ia chegar nisso daí. A intenção era se dar bem aí. Veja, isso daqui é muito caro para o Herman Bavinck, para o Abraham Kuyper, para a teologia holandesa, que lutou para recuperar o cristianismo tradicional na sua época. Eles entenderam que a raiz de toda essa oposição à hostilidade vem do coração, que é o centro da vida, a camada mais profunda do nosso interior. Isso está em conexão com aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 15. Quando ele está ali lutando contra a tradição dos anciãos, aquela demagogia toda, aí ele fala que do coração procede os maus pensamentos, os maus desígnios, toda aquela prostituição, luxúria e pecado e tudo mais. Então o próprio Jesus mostrou que a fonte dessa contradição em relação à vontade de Deus e à vontade do Evangelho realmente reside aqui, no mais íntimo, e não na questão da consciência intelectual. E eles desenvolveram isso, porque na superfície, aparentemente, os argumentos são válidos, na superfície, aparentemente, faz sentido, mas há essa raiz lá no fundo do coração humano, que sempre está em contradição contra a vontade de Deus. Desde que o pecado entrou no mundo, o que aconteceu com o coração humano? Ele passou a existir em contradição, em confronto. Por isso que o profeta do Antigo Testamento, Jeremias, se não me falha a memória, diz que o coração é corrupto e desesperadamente corrupto. Então, assim, aqui na mente, é integridade intelectual, honestidade intelectual, mas é um coração totalmente desalinhado contra a vontade de Deus, que produz, então, essas reais contradições contra as Escrituras. Então, ele chega no ponto que afirma a verdadeira obrigação de cada um do ser humano em relação a essa palavra. Ele chama até de obrigação, que na verdade é aquilo que a igreja sustentou através da sua jornada. O próximo slide tem uma imagem que eu achei muito interessante. Quando eu botei essa imagem aqui, deu vontade até de fazer um quadro dela. Alguém cavalgando sobre a mente, sobre o cérebro. Qual é essa obrigação que permanece? Se o coração está em contradição contra Deus, em rebelião, é claro que esse coração cede, né, da vida. Quando a gente fala de coração aqui, não está falando desse órgão que bombeia o sangue, está falando do centro da vida, da sede da vida. E qual é a importância de uma coisa central? Quando eu falo de uma coisa central, eu estou falando de quê? Eu estou falando de uma coisa da onde tudo flui, certo? Tudo flui do centro e tudo converge para esse centro. Então tudo flui desse centro da vida, que é representado pelo coração, e tudo converge para cá. Então, se esse coração está desalinhado, em rebelião, em corrupção, em contradição contra Deus, o que vai acontecer com a mente? A mente vai ser usada
como ferramenta para legitimar racionalmente, intelectualmente, essa contradição que está lá no coração. Então veja, uma vez que a gente assume o partido do coração corrupto, é claro que todas as ideologias que vão ser desenvolvidas pela mente estarão marcadas por essa corrupção. Aí ele chega ao ponto de apresentar essa obrigação que está lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. Vamos ler? Gente, eu preciso dar esses 20 minutos para vocês. Meu Deus, eu tô me perguntando assim. Sabe que ela já com medo? Veja o que ele fala aí. Pode repetir 2 Coríntios 10, 5. Eu vou acelerar aqui e finalizar, para vocês apresentarem. Sem pressa. Você está bem, você já deu café. Já estou mais nervoso. 2 Coríntios 10? 10, 5. Derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. Ih, essa tradução está murcha. E levando cativo todo pensamento. Ah, agora sim. ao obediência de Cristo. Qual é aí a obrigação, então? Eu li todas as agora A obrigação é de levar cativo o entendimento a Cristo. Dominar o pensamento, fazer que ele obedeça a Cristo. Exatamente. Veja, na antiguidade, você sabia muito bem que um exército ia lá e guerreava contra uma cidade, vencia aquela cidade, fazia o prisioneiro de guerra. E aí levava, por exemplo, para Roma. Lá, esse prisioneiro de guerra ia ser vendido como escravo, e a partir daí, como escravo, agora ele está a serviço da vontade do seu Senhor. Ele tem uma vontade, mas a vontade dele não significa mais nada nesse sentido, porque agora ele está dominado pelo seu Senhor. Levar a mente cativa a Cristo significa pegar a nossa mente e colocar no altar da soberania de Cristo. E dizer assim: Cristo, a mente é tua agora. Por isso que esse Cristo está cavalgando aqui sobre esse cérebro. A partir daí, a partir dessa mente cativa a Cristo, nós desenvolvemos todo o nosso pensamento em relação a toda a realidade de Deus, inclusive as Escrituras. Logo, com a mente cativa ao domínio de Cristo, evidentemente, essa mente já não vai mais seguir o fluxo do coração corrompido, e ela estará alinhada com a vontade de Deus e não mais em contradição com as Escrituras. Certo? Hã? É a mente que controla o corpo. Hã? É a mente que controla o corpo. A mente que controla o corpo. Agora a nossa mente é controlada por Jesus, que vai controlar o corpo, o coração, todas as coisas. E aí, para a gente ir finalizando aqui, ele coloca assim: aqueles que estão envolvidos nesses debates da crítica histórica, né, da pesquisa científica, acha que o cristão simples, ele não entende dessas contradições do coração, dessas contradições contra as Escrituras. Aí ele fala assim: isso é um tremendo engano, porque apesar do cristão simples não estar conectado com as pesquisas históricas, científicas, de negação e contradição, mas ele participa dessa contradição também em si mesmo. Por quê? Porque o seu próprio coração é corrupto e contrário a essa palavra. Você e eu experimentamos a todo momento um coração que nos impulsiona para onde? Para a rebelião. Um coração que nos impulsiona para a contradição dessa palavra. Então veja, nós, mesmo não conhecendo todo, né, esse desenvolvimento científico, desses argumentos, dessas objeções, participamos também de maneira real dessa oposição contra as Escrituras na nossa experiência prática, diária, do nosso cotidiano, aonde o nosso coração a todo momento nos lança, nos atira
para negar, para romper com essa Escritura. Então, aqui é uma questão pessoal, real, que todos nós experimentamos. Por isso que a igreja, através dos séculos, entendeu que a maneira de lidar com as Escrituras é levar cativo o pensamento em obediência a Cristo. Nós sabemos que há contradições, aparentes contradições, a gente sabe que há dificuldades, mas o nosso comportamento em relação à Escritura é levar a mente cativa ao Senhor. Aí, veja, finalizando aqui, o tempo não está ajudando muita gente aqui hoje. Finalizando, ele argumenta o seguinte, que a dúvida levantada contra as Escrituras, que traz essas oposições e objeções, não pode ser usada como argumento da adoção da incredulidade para tratar com as Escrituras. E que ele quer mostrar aqui o seguinte, há incertezas das Escrituras, há pontos que a gente não consegue ter a certeza, a real interpretação, o real significado. Então está em dúvida, está em incerteza. Mas isso não é base para adotar a incredulidade como ferramenta de tratamento com as Escrituras. Porque se isso é verdade para as Escrituras, tem que ser verdade para todo o conhecimento. Como ele argumenta aqui, em todas as áreas do conhecimento há incertezas. Em todas as áreas do saber, a gente lida com incertezas. Por exemplo, a ciência tem domínio de todo o conhecimento da realidade? Existem muitas contradições na própria ciência, incertezas. Aí o que o cientista fala? Olha, a gente ainda não tem conhecimento suficiente para trazer a definição dessa coisa, dessa causa, desse fato, desse fenômeno. Mas a ciência vai caminhar e um dia a gente vai ter. Mas agora é dúvida. Então, se eu pego a dúvida contra as Escrituras para fazer base, para fundamentar a incredulidade, logo eu acabo com todas as ciências. Porque há dúvida em todas as ciências, logo é base para eu adotar a incredulidade para não acreditar mais em nada da ciência. Veja, ele usa esse argumento para mostrar que a dúvida utilizada como ferramenta de incredulidade contra as Escrituras é uma autodestruição de todos os conhecimentos de toda a ciência. Não, o cara deu uma sacada maneira aqui, né? Foi inspirado por Deus. Aqui ele está inspirado igual a Bíblia. E aí, gente, ele, depois de mostrar essa questão sobre as objeções, ele parte para mostrar os fundamentos dessa interpretação orgânica. A graça não destrói a natureza, isso quer dizer o seguinte, resumidamente falando, vou correr. Uma vez que Deus criou o mundo, criou a natureza, ele criou a natureza para funcionar plenamente. Claro que o pecado veio e fez o quê? Manchou essa natureza e tirou o seu potencial. Quando a graça de Deus vem para quê? Para destruir e acabar? Não, para revitalizar e fazer que a natureza funcione plenamente de acordo com o seu propósito. Assim é também na inspiração da Escritura. O homem, o autor sagrado, foi manchado pelo pecado, mas quando a inspiração vem, potencializa essa natureza humana para funcionar plenamente bem na revelação e no registro das Escrituras. Então ele segue mostrando que a vida humana, natural e cotidiana do autor sagrado é um veículo do pensamento de Deus. Deus veiculou o seu pensamento através da vida humana comum e normal, natural do autor sagrado. É Deus fazendo uso daquilo que ele concedeu propriamente à natureza humana para poder transmitir a Bíblia numa linguagem humana e ser ao mesmo tempo divina, transmitida em linguagem humana. Bom, aí ele chega então mostrando o propósito das Escrituras. Nesse slide aí, que tem uma lâmpadazinha. Passa aí a mente de Deus, a dúvida da mente de Deus. Tem uma lâmpadazinha com alvo. Aqui ele mostra o seguinte, que a Bíblia tem um propósito claro
revelado por ela mesma. Assim como ela tem o alto testemunho da inspiração, ela tem o alto testemunho do seu propósito. E qual é o alto testemunho do seu propósito? Toda a Escritura é inspirada para o ensino, para a correção, a habilitação do homem de Deus, para toda boa obra. E aí no outro texto, 2 Timóteo, a Escritura 3, 16, 17 fala que torna o homem sábio para a própria salvação. Então aqui está dado o propósito geral da Escritura, o propósito real dela. Qual é o propósito? Tornar sábio para a salvação e reeducar o homem nessa salvação. Então na hora de ler a Bíblia, a gente lê a Bíblia de que maneira? Teologicamente. Porque a Bíblia é um livro religioso e ético. Ó, pastor, mas como assim? Religioso? Religioso aqui, não pense em religião no sentido negativo, tá? Pense no sentido positivo de conexão com Deus. É um livro teológico, um livro que nos traz a revelação da salvação. E na hora de ser lido, ele precisa ser lido como o quê? Como um livro que atende esse propósito teológico. Mas aí veja, o propósito dela é teológico, mas não quer dizer que ela não toque em todas as áreas da vida. Para cumprir o seu propósito de salvação, a revelação da Escritura toca em todas as áreas da vida. O autor aborda isso aqui para mostrar o seguinte: olha, a gente não pode exigir da Bíblia que ela seja um manual de ciência, que ela seja um manual de filosofia, que ela seja um manual de economia. Seu propósito é salvação, e não as outras áreas, certo? Mas a gente abordou aqui dizendo o seguinte: ela não toca também nas outras áreas? Ela não é princípio para as outras áreas também? Como é que agora o autor está mostrando que o propósito dela é salvação, é teológico e não pode ser lido no outro propósito? É porque é assim, o fato dela ter esse propósito não quer dizer que ela deixou de tocar em todas as áreas da vida humana. Por exemplo, e define também, ó, no princípio Deus fez o quê? Criou os céus e a terra. Essa afirmação é teológica ou científica? Hã? Tem certeza? Eu acho que é as duas. Ele acertou. É uma afirmação teológica. A Bíblia tem um propósito soteriológico. Então isso ali é uma afirmação teológica, porém mesmo sendo uma afirmação teológica, não quer dizer que ela não tem implicações na ciência. Um exemplo claro para a gente fechar por causa do tempo. O meu propósito aqui é dar aula, não é? Eu não venho aqui para dar aula, mas nesse cumprimento desse propósito, eu desenvolvo amizade, tomo café, converso com vocês, estava conversando com ela ali sobre política. Veja, no cumprimento do meu propósito, eu atinjo outras áreas. No propósito da Bíblia, ela toca em todas as áreas da vida, trazendo princípios para todas as áreas da vida. Mas ela não pode ser lida como um livro científico, como um livro histórico no sentido literal, né, no sentido de que ela é um livro cujo propósito é a história. Mas ela toca na história, toca na ciência, toca na arte, toca na economia, ensina todas as áreas com esse propósito de salvação. Por quê? Porque uma vez que a salvação é adquirida e esse livro nos traz a salvação, logo, essa salvação se aplica aonde, irmãos? Alunos? Estou pregando, né? Eu não sei se estou pregando, se eu estou... Veja, ela toca todas as áreas da vida com seu propósito soteriológico, dando toda a regência e todos os princípios para todas as áreas da vida. É fenomenal essa palavra, né? Então aqui, fim. Mas por essa razão, ela é um livro, segundo parágrafo, lá no fim, para a humanidade, e perseverará até o fim de todos os tempos. Ela é velha sem jamais se tornar obsoleta. Ela sempre permanece jovem e atual.
ela é a palavra da vida, a palavra de Deus permanece para sempre. Essa é a poderosa palavra de Deus, inspirada, infalível, plena e gloriosa. Quem quer aceitar Jesus hoje? Não precisa nem ter apresentação. Contra, eu não vou querer. Depois... Já pensou na argumentação do Pipapavão? Vem, vamos lá. O bicho vai pegar agora. Acabou a parte crente, acabou a parte da espiritual, agora o bicho vai pegar. Vamos lá. Não, a gente vai ser contra o quê? O contra tem que... Veja, vocês... Não, tô falando sério. Primeiro tem Pode até parar aqui também. Pode até parar, finalizar. Vai rolar a apresentação no Vale Tudo? Então vamos lá, gente. Um fala 5 minutos, outro fala 5 minutos. A gente não vai ser contra, não. A gente vai apresentar o documento. Vamos lá. Eu vou sair daqui. Pode vir. Quem começa? Vai ter fight. Contra. Eu vou argumentar contra os alunos de vocês. Desde que você é universitário... Você está argumentando contra Deus, já vai está bom. Vai ficar iluminado aí na hora de Só que não tem argumentar. muito tempo, gente. 5 minutos não vai ter tempo de debate. Vai ver o grupo, vai vir. Não, pode passar 20 minutos aí. Faz teu nome, Rebeca. Não, Vai 10. desligar. 10 e meia. Seu pastor vai ver, né? Isso é inspirada por Deus, sim ou não? O pastor vai ver isso aí, ó, vai desligar. Vamos excluir 10 da igreja. Tá. Vocês vão falar também? Eu vou fazer Tá, uma introdução. A gente vai falar um pouquinho sobre esse contra a inspiração. Primeiramente, queria falar que durante toda a história, como o professor falou, a gente tem críticas não só às escrituras e tal, mas a esse Deus que a gente serve. Então, esse fato de ter um único Deus já tinha crítica, ou o fato de existir Deus foi rolando crítica no meio do caminho. Então, não é uma briga que rola só hoje, sempre teve briga. Mas aí o foco que a gente vai tratar, que é o foco do livro que o professor indicou para a gente usar como bibliografia, ele trata principalmente do iluminismo, que a Marielle vai falar melhor, que as pessoas, ele trata principalmente de que as pessoas que se agarram à fé, elas começam a ignorar a natureza. Então, por exemplo, fenômenos que acontecem naturalmente, eu passo a olhar como um milagre. Então, algo que a gente faz muito aqui na igreja sempre que tem batismo, tem previsão de chuva. E a gente sempre ora, Senhor, muda o tempo. E geralmente ele muda o tempo. Então, coisas que poderiam ser, como eles argumentam, são coisas... Não, eu tô falando. Isso que eu ia falar agora. Na verdade, é algo natural. E a gente falou assim, não, foi um milagre. Não, foi algo natural. Igual então, quando chove, né? Igual quando chove. Chove ou não chove, o tempo muda. Então, é isso que ele fala. São coisas que acontecem e aí a gente começa a olhar aquilo como milagre. Então, e é uma coisa que é até um argumento... Estou falando por mim. Para mim, foi um pouco difícil olhar, porque tudo que eu lia, eu já pensava num argumento contra. Tipo, se alguém me falasse isso, eu também ia responder aquilo. Mas por quê? Porque eu tenho muita fé. Então, a minha base realmente está vinculada àquilo. Então, às vezes, eu deixo de olhar algo de uma maneira prática, de uma maneira racional, porque eu tenho a minha fé. Então, esse é um argumento que eu uso contra essa questão, que eu uso contra a teoria da inspiração. Por quê? Estou falando por mim, por minha causa. Quando a gente tem uma fé muito grande, a gente deixa de enxergar muita coisa, como o professor falou hoje. Então, muito do que esses caras, do que esses iluministas falavam, e eu tenho um monte de outro argumento aqui, mas eu também não quero tomar tanto tempo do grupo, é que, às vezes a fé faz com que a gente pare de enxergar coisas que aconteceriam sem a fé. Yes. Joga o microfone. Vai? Mas o natural, de certa forma, não é um sobrenatural? Fala, Maria. Professor, você quer? Eu falo. Então, a aula de hoje, para mim, professor, assim, não que as outras tenham sido
relevantes, mas a aula de hoje para mim foi um marco, assim, porque, de fato, quando o senhor falou que essas não são coisas, lutas dessas pessoas, desses pensadores somente, isso está dentro de nós, né? E entender isso, eu acho que faz todo sentido para as nossas vidas, assim, Não, sim, não é fato. Lendo o capítulo que o senhor passou, para que a gente estudasse e tivéssemos essa oportunidade de estar aqui debatendo sobre isso, eu vi que os argumentos desses pensadores, esses pensadores que outrora eram estudiosos da Bíblia e entendiam que Deus é o Deus de verdade, Deus sobre tudo e de todas as coisas, eles rebatiam a fé das pessoas, mas naquela questão de que eles não pensam. É como se eles estivessem num pedestal, no alto, e falando assim, poxa, isso é maravilhoso para eles, porque eles não colocam à prova essas questões, né? Eles falam sobre aquele povo, eles dizem que para aquele povo tudo era milagre. Igual a Rebeca falou, pô, se a gente ora e não chove num batismo, nossa, foi um milagre. Mas se a gente ora para não chover e chove, não, Deus quis nos agraciar, fazer um escorrega. Então, assim, tudo para aquele povo e para a gente também é milagre. É como se a gente não colocasse a nossa razão para funcionar. E algo que eles dizem que é muito interessante é que Deus nos deu a capacidade de pensar para quê? Para que a gente, com certeza, colocasse essas coisas também à prova. E quando a gente coloca essas coisas à prova, é o que o senhor acabou de falar, a gente acaba entendendo que, de fato, Deus é todo poderoso. E que não é como a Escritura não ter sido inspirada, entendeu? É isso. Eu falei do contra, mas também... Esse contra aí, cara! Não, eu pego os pontos deles. Aqui, por exemplo, a gente colocou esse trabalho dialético para fazer o grupo contra a favor. Vocês entendem como é que é difícil você assumir o pensamento do outro? Veja, você parte lá no coração da convicção de que é tentar raciocinar contra. É difícil demais. E aí, isso habilita a nossa mente para quê? Para entender o argumento contrário e potencializar ainda a gente, de maneira mais forte, a combater, a defender a fé com todo vigor e com toda a força. Professor, isso é excelente. Qualquer um pode me ganhar numa discussão falando assim, mas aí tem a fé. Tem. Exatamente. Parabéns. Estudando, né, que esse movimento luminista, e quando falavam dos milagres, porque isso é mito, isso aí criou lenda. Dá o microfone para então, fora, porque você já está falando. Ai, gente. Você já é a favor, né? Agora você é a favor. Não, sou contra, né? Porque, não, por exemplo, um dos argumentos dos iluministas. Debate sempre a gente tem. Então, se a pessoa tinha algum milagre, né, o argumento utilizado, isso é mito. Como é que você vai explicar? Isso é mito. Isso virava lenda, né? E com isso eles explicavam que era momentos da história misturado com mito. Isso nunca aconteceu, isso né, é o argumento do contra. Do negacionista. Então, é isso que eu vou falar agora. Mas será que esse argumento não fica fraco? Vou só pensar com vocês aqui. Se a gente olhar para os autores bíblicos, por exemplo, os autores daquela época, e eles fazem a divisão condenando os mitos, e falam assim, não siga lendas e fábulas, porque isso daí é lenda e fábula, você vê os autores sagrados falando isso. Aqui eles estão mostrando que eles sabiam fazer a diferenciação entre mitos, lendas e contos de fada e realidade. Tanto é que Paulo, por exemplo, fala a Timóteo assim, não fica aí seguindo velhas caducas, né, mostrando sobre as genealogias intermináveis. Então o próprio autor sagrado, lá naquele século, já tem a capacidade de fazer a diferenciação. Opa, isso é lenda, isso é mito. Veja Pedro, olha, eu dei a conhecer a palavra, vocês não imitem lendas, mas eu vivenciei esse fato real, na minha experiência com Deus.
Veja, o próprio autor da ciência, dependendo aí do... E colocavam também que se a pessoa era curada, ou porque o médico era muito competente, ou então porque a medicina tinha avançado, né? Por isso que ela tinha sido curada. É. Até porque milagres acontecem com não cristãos. Até concordando com vocês, eu acho que assim, coisas boas e coisas ruins acontecem Pra todo mundo. Então, Então a gente, milagres acontecem então a com não gente cristãos. cria narrativas. É a graça comum. Se uma coisa boa acontece com o Vital e é interessante para mim expressar a Deus, eu vou dizer aconteceu Deus. porque ele segue a Deus. Se uma coisa ruim acontece na vida dele, é provação, Deus está querendo fazer ele crescer. Mas se eu não quero fazer... Não, mas se Deus é perfeito e foi escrito por homens falhos, então como é que você explica isso? Por exemplo... digam que Deus, né? Nós cristãos dizemos que Deus é que... Já está criando a contenda aí. Deus é perfeito. E foi escrito por homens imperfeitos, falhos. Então a Bíblia é falha. Isso, eu também concordo. É narrativa. Então, Deus é vital. Aí, se vital, coisa ruim acontece, tipo, quem não segue a Deus. Mas a natureza não é restaurada pela graça? A questão também que o iluminismo até fala é que o que acontece? Você tem o tal do pressuposto, você tem uma tendência. Se eu tenho a fé, eu vou pegar um fato absurdo. Moisés abriu o mar com uma vareta na mão. Pegou lá a vareta, botou lá, pum, abriu o mar. E aí? Quem? Você já viu isso acontecer? Alguém já viu isso acontecer? Uma outra pessoa? Tem. Essa é a questão. Esses milagres nunca acontecem de uma maneira que você pode provar que aquilo foi um milagre ou não. Vocês conhecem o Steve Hawking? Mas aí você tem que pensar, raciocinar com a sua mente racional. Com a razão. E aí, o que tu faz? O universo na casca de nós, ele usa a nós para simbolizar o universo, todo o desenvolvimento do universo. E ele começa, no início, dizendo que leis estranhas e desconhecidas formaram o universo. Isso na linguagem física. Na linguagem religiosa, o que a gente chama de leis estranhas e desconhecidas? Fé. Não. No princípio. Não. As linguagens as leis estranhas e desconhecidas... O poder de Deus? Nós chamamos de quê? Milagres. Milagre, sim. O que ele está assumindo ali no livro científico dele? Sim. Entende? É um livro de ateu negando a criação. Mas veja, ao mesmo tempo que ele nega, ele não consegue sair da realidade de que leis estranhas e desconhecidas realizaram a construção do universo. Então veja, ele não quer aceitar na mente dele. Exato, ele não quer reconhecer que isso é milagre, ele dá uma outra linguagem. Mas o milagre está escancarado na cara da própria ciência, mas eles negam isso. Vem. Acrescenta aqui. O pastor Hernandes de Arlóis, ele fala que você acreditar que o universo se criou da forma organizada como conhecemos, é a mesma coisa que você acreditar que você jogou. Que você pode. Você já está no debate. Já entrou no debate, já entrou no fight já. Tá bom o negócio aqui. Só não mistura muito. Ela quer falar também. Ó, se discordar de mim, vai dar problema, hein? Então, o que a gente queria fazer aqui também, que foi a parte que eu estudei, que é a crítica das fontes, da forma e da redação, né? Que eu achei muito interessante. A crítica das fontes, por exemplo, ela nega a integridade e a autoria tradicional dos livros bíblicos. No Novo Testamento, por exemplo, acredita-se que Mateus teria usado o Evangelho de Marcos como fonte, descartando a possibilidade de seu testemunho pessoal. Mas essa crítica, por ser altamente especulativa, está atualmente desacreditada. Que era o que você estava falando agora, né? Exatamente. A crítica da fonte, por exemplo, a crítica da fonte trabalha assim. Você pega o texto bíblico e a partir da pesquisa do texto bíblico, você pode descobrir a fonte que estava por detrás desses autores. Qual é a forma que eles utilizaram para poder formar as suas narrativas do Evangelho. Você olha para a própria estrutura do texto,
aqui há uma forma de mito, aqui há uma forma de novela, essa tradição oral era novela, essa é mito, essa é lenda. Essas são as formas do trato do texto bíblico. Mas a própria pesquisa histórica não dá para você, a partir do texto bíblico, descobrir a fonte real que estava ali por detrás da formação daquele texto. Então, ela tentou fazer uma coisa, mas sem bases reais para isso, especulativo. Sim. E aí aqueles que quiseram seguir essa tendência, seguiram. Mas no real da coisa, não tinha substância. Então, mas aí que está a questão de você ler a Bíblia com uma tendência. Exato. Você vai criar um pensamento é que nem você lê um livro muito bom achando, você escutou um comentário falando, pô, esse livro é ruim. Você já vai ler aquele livro com uma crítica do tipo, pô, que não é bom, entendeu? É a mesma coisa a Bíblia. Você pegar e estudar a Bíblia, ela como um livro histórico, um livro qualquer, não desmerecendo o valor, mas um livro que eu vou ler de uma forma crítica, fria, sem nenhum tipo de tendência ou influência externa. Eu vou tirar a influência de Deus da Bíblia, vou tirar essa inspiração da Bíblia para falar assim, cara, agora eu vou estudar ela como um teor literário ali, que eu vou estudar os fatos. Aconteceu lá a criação do mundo, por exemplo. É impossível o mundo ter sido criado em 7 dias. É impossível. Assim, aos nossos olhos, por exemplo, meu pai trabalha na área de petróleo. Petróleo é fóssil. Oi? Já ouviu falar da teoria da Terra Jovem? Não. Uma teoria do design científica também aborda isso. Essa que você está falando. Sim. Na evolução, quando você assumiu a ideia da evolução, os 7 dias literais. Não, pode ir. Os 7 dias literais, aquilo tudo. Mas na teoria da Terra Jovem, a própria estrutura da pesquisa científica percebe também que o universo foi criado pronto, né, completo. E quando a gente olha racionalmente para aquilo, a nossa maneira de interpretar é como se houvesse milhares de anos, milhões e bilhões de anos. Então é a perspectiva que você olha, e não a perspectiva da própria natureza que te dá isso. Sim. Tem essa questão também. E eu acho que o que você está abordando aí tem a ver com o mito da neutralidade. Não existe neutralidade. Você botou isso aí legal. Que fala quando você vai à leitura de um texto, você só vai, você já vai com os seus pressupostos. Essa daí eles dizem neutro, mas na verdade eles assumem o pressuposto do racionalismo, do iluminismo, para entrar no texto. Que isso aí seria a teologia liberal, né? De você as coisas se tornam relativas. Sim. Né? E aí você começa a ter um pensamento liberal, onde tudo pode acontecer, como também não pode acontecer. A partir daí, exato. Show. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Então, altas horas. Olá, boa noite. Então, primeiro, para saber se a Bíblia ela é de fato um livro inspirado por Deus ou não, corroborando com o professor, a gente tem que ler o livro de forma teológica. A gente não vai pegar uma música do Chico Buarque e vai usar como documento histórico da ditadura. Embora tenha relatos do período ditatorial, não é um documento histórico, é um documento artístico, né? As letras dele. Então, a gente tem que analisar como uma fonte artística. A Bíblia, sendo um documento teológico, a gente analisa como um documento teológico. Então, primeiro ponto... Friamente ou com tendência? Não, estou sendo, assim, tem que analisar o que cada coisa Qual teologia? Não parece, mas ela Qual teologia? Gente, calma, gente. Calma. Eu levo, exatamente. Não impede que contenha relatos históricos, mas ele é teológico. Como uma música de Chico Buarque não é um documento histórico da ditadura, ela pode conter relatos históricos. Eu dei um exemplo secular para a gente sair um pouquinho da área da fé. Ele usa os fatos para produzir os fatos. Calma. É isso aí. Pelo amor de Deus, eu quero ir para casa dormir. Vai. Vamos lá, calma. Vai. Vou ficar quieta, gente. Não, vai baixar o microfone. Não, gente. Não quero pegar, não. É a crítica da forma. Eu não quero
brigar, não. Eu no vídeo dá pra ver. Tá, gente, vamos. Ó, a Raíssa escutou todo mundo, agora todo mundo escuta a Raíssa. Eu tenho argumento contra isso também. Eu sou dessas, eu escuto. A crítica da forma diz que a crítica da forma diz que a gente não pode acreditar nos relatos de um Jesus totalmente perfeito, né, da história dele, porque tudo que ele falou foi oral. E até isso ser escrito, passou por várias culturas. Então, pode ser, essa crítica culturas de outros povos europeus antigos. Então, tipo assim, tudo que ele falou foi oral, nada foi escrito, né? Depois, quando os redatores foram escrever, isso já tinha passado por muito, já tinha virado uma fofoca, entendeu? Mas aí vamos um ponto de cada vez. A gente está falando sobre a inspiração bíblica. Eu levantei um ponto sobre a hermenêutica de um livro sagrado, não sobre a veracidade de um personagem desse livro sagrado, entende? Então vamos uma coisa de cada vez, porque senão a gente levanta vários argumentos aleatórios e no fim não responde a pergunta se a Bíblia é inspirada por Deus ou não é. Você vai falar, meu jovem amigo. Aí, do mesmo jeito que realmente a inspiração é algo totalmente subjetivo, né, e ela por si só, na sua etimologia, já significa influência ou sopro, não tem como a gente, pode ser que não tenha como a gente comprovar que foi inspirado ou não. Não tem como a gente comprovar que foi inspirado, do mesmo modo que não tem como comprovar que não foi inspirado. E aí a gente, numa linguagem um pouco mais científica, a gente entra na questão dos axiomas, que são aquelas verdades que não tem prova, né? E aí, levando um pouquinho, ainda tentando, né, puxar... Meu Deus! Ainda tentando... Ai, meu Deus, já. Ainda tentando puxar um pouquinho mais para esse campo científico, quando a gente vê o método científico, que o método científico é um bando de conjunto de coisas, né, que provam a existência de algo, conhecimento de algo ou aprofundamento de conhecimento de algo. E o método científico ele tem etapas. A primeira é a observação, a segunda a formulação de hipótese, a terceira experimento e a quarta aceitação ou rejeição. A gente tem na Bíblia um exemplo de que Deus incita o povo a fazer um método científico para saber se ele é real ou não. A gente tem o texto de Malaquias 3, que Deus fala sobre... eu viajo... Tá bonita aquelas, eu acho que eu estou viajando demais, mas estou cansada, é isso aí, vamos que vamos. É minha hermenêutica e vamos que vamos. Que Deus começa a falar do povo, né, sobre prosperidade, sobre dízimos e ofertas, e através do profeta Malaquias, ele fala que se as pessoas forem fiéis, nos dízimos e nas ofertas, ele abriria as portas do céu, no sentido de que a pessoa teria uma vida próspera. E ele fala, façam provas de mim. Vendo isso pela perspectiva do método científico, a primeira observação são duas, na verdade, tá? No caso de pessoas dando ofertas e pessoas não dando ofertas. Se as pessoas não estão dando ofertas, elas estão pegando a produção do trabalho delas e não estão dando para Deus. Pessoas dando dízimos e ofertas, elas teriam uma vida abençoada. Essas são as hipóteses. Se a pessoa dá dízimo e oferta, ela é abençoada ou não. Vamos supor que é. E aí, na realização do experimento, você dá o seu dízimo e sua oferta e espera para ver se Deus vai abençoar ou não. E aí tem aceitação, se Deus vai te abençoar ou se Ele não vai te abençoar com o seu dízimo e com a sua oferta. A questão é que, para Deus te abençoar, Deus tem que ser real e isso tem que ter sido uma inspiração divina no profeta. Se você fizer esse experimento e você vai ter o resultado, se foi uma inspiração divina ou não. Você dá o seu dízimo e sua oferta, fielmente. Se Deus não te abençoar, a Bíblia é falsa. Se Deus te abençoar, ele é real. Então, a gente pode pegar o método científico para, muito entre aspas, provar a inspiração divina ou não. A própria Bíblia incita isso. Então, como que um livro, que apesar de ser teológico, né, e não ser um livro histórico, não é ele não anula o pensamento. Toda igreja diga amém. Ele não anula, né, a ciência, como o professor disse, e ele também traz muita luz ao conhecimento, né? E aí,
falando dos textos, falando da veracidade, tem muito mais coisas, mas estou muito resumindo. Da veracidade dos textos, tem uma ciência chamada manuscriptologia, que é uma ciência que tem pesquisadores e cientistas sérios de todo mundo, cristãos e não cristãos, que eles são focados em ver a veracidade de textos religiosos. Então, não é uma questão pessoal apenas, né? Tem toda uma pesquisa científica e blá, blá, blá em cima disso. E é isso. Aqui encerra a participação da Raíssa. Muito boa noite. Agora o Léo vai responder todas as réplicas que tiverem para minha fala. Eu já até esqueci. Tá saindo, tá mexendo ali? Tá. Eu já até esqueci tudo que eu ia falar. Mas, falando sobre leis... Gostou? A nossa matéria é contigo. Falando sobre leis, né? Tem um... Tem um... acho que você utilizou a expressão leis que não se explicam. Leis estranhas, né? Eu escutei uma frase do Hernandes Dias Lopes que ele fala, né? Você crer que o universo foi criado assim do acaso, uma explosão e tal, que resultou, né, em tudo tão organizado como conhecemos, é como você pegar 1 milhão de letras, jogar para cima e esperar que caia um texto organizado. Então, se eu preciso ter fé para acreditar nessas leis estranhas, eu prefiro ter fé. Eu acho isso foi uma colocação bem legal. Eu sou do grupo da Raíssa, né? A gente acredita na inspiração, só quero discordar um pouquinho dela, né? Quando ela fala de ditadura, o termo correto é regime militar. Porque, calma, não, eu escutei a Raíssa, agora a Raíssa tem que escutar, não. Um regime aonde um presidente passa a faixa para o outro, ainda que numa eleição indireta, né? Então, nós tivemos 5 presidentes. Tivemos 5 presidentes. Com Getúlio Vargas, não, é democracia. O cara mudou 3 constituições, é democracia. Tá? Mas assim, voltando à questão da... Teve uma expressão da colega ali que me chamou a atenção, que virou fofoca, né? A questão da história de Jesus que virou fofoca. Assim, a gente tem documentos históricos e qual foi o meu pensamento quando eu conversei com a Raíssa? Eu queria que ela começasse falando, porque eu achei que ela foi muito feliz nas colocações. Mas qual foi o meu pensamento? Né? De você coloca Jesus no centro. Né? Não é uma pregação, não. Foi só como eu comecei a pensar. E foi até inspirado naquele filme Em Defesa de Cristo. Né? Quando você coloca Jesus no centro, você tem 5.842 ou 43, não lembro o número exato, de manuscritos do Novo Testamento. E como é que esses manuscritos foram obtidos? Através de instrumentos científicos, de pesquisas, de comparação, de leitura com padrão de escrita. Né? Você tem ferramentas no direito, a gente tem basicamente 3 provas de você provar um determinado assunto. É a prova documental, a prova testemunhal e a prova pericial. Inclusive eu atuo na pericial. Não, mas aí você tem a prova pericial. A prova pericial, que é científica, os textos foram comparados. Você tem a prova testemunhal, 500 pessoas, né, aproximadamente, as 500 testemunhas viram que Jesus ressuscitou. E aí vamos para o Jesus, vamos separar o Jesus histórico do Jesus Deus, né? O Jesus histórico não tem muita dúvida que ele existiu. Tem Flávio Josefo, que é um historiador aí conhecido, que fala sobre um Jesus da Galiléia, nascido em Belém da Judéia, que tinha muitos seguidores, que tinha muito misticismo, e ele chama os milagres de misticismo, acho que é essa a palavra que ele usa. Então o Jesus histórico existiu. Se ele morreu e ressuscitou, o que ele falava era verdade, porque ele disse que ele ia morrer e ressuscitar. Então, assim, se a gente já tem prova que Jesus existiu, a gente só precisa provar a ressurreição. Aí você tem testemunhas, você tem cartas de generais romanos falando um com o outro, que a gente ameaça de morte, a pessoa vê a família morrer, mas não nega e tal. Assim, você tem provas documentais, né, históricas, testemunhais, que Jesus morreu e ressuscitou. Se ele morreu e ressuscitou, ele fez o que ele disse que ele ia fazer, ele leu, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e tal. Essa palavra se cumpriu hoje. Então, se ele se declarou Filho de Deus, o que ele fala aconteceu é verdade, e é verdade.
né? E Jesus ele faz menções ao Antigo Testamento, ele fala que ele é o cumprimento da lei, dos profetas, então todas essas coisas conversam. Em relação aos erros, óbvio que tem erros, porque a Bíblia, ela, embora contenha histórias, que o texto de um pastor também, pastor José Edson, né, a Bíblia ela não é um livro de história, mas ela contém história. Ela não é um livro de geografia, mas ela contém geografia. Ela não é um livro de antropologia, mas ela contém antropologia. E a gente não espera que esses relatos sejam perfeitos, né? Você tem a própria questão da ressurreição. No Evangelho diz que são 2 Marias, no outro diz que são 3. Eram 2 ou eram 3? Né? A questão dos erros históricos, elas não mancham o tema principal, que é a mensagem de Deus. Porque o relato, ele vai ter, se eu perguntar amanhã para todos vocês, o que rolou na aula de hoje? Né? Acho que qual vai ser a ideia central? O professor Fábio falou sobre a inspiração, sobre a defesa, e ele disse que assim como Cristo foi perseguido, a Bíblia vai ser também. Um exemplo. Isso a gente vai lembrar. Questões secundárias, tinha mais ou menos 10 alunos, no final chegou todo mundo para frente, o Fábio estava com uma camisa branca, o Fábio estava com uma camisa branca de lista preta, ele estava com a camisa branca de lista preta com a lista inclinada. São detalhes secundários que eu não espero que todos relatem da mesma forma. Então, vai ter divergência, e essas divergências não mancham a mensagem principal. É porque essa suposta divergência traz até uma prova ao contrário, mostra que não foi nada combinado. Sim. A gente jamais deixa... O jornal falou que foi, por exemplo, 80 mil, outro jornal falou que foi 70 mil, um exemplo, e o outro falou que foi 30 mil. Veja, cada um computou. Tão errados os números? Não, de repente um escreveu a numeração quando estava descobriu que tinha 30 mil, o outro foi mais tempo depois. Isso não tira o tema principal, que foi uma grande catástrofe. O próprio número também não quer dizer que seja errado. O próprio número em si. Pode ser que o número foi dado, um foi antecipado, o outro foi depois, se descobriu mais gente morta, enfim. Então o próprio número também, que está divergindo entre aspas, não quer dizer. Então no próprio texto da escritura, quando você vê assim, foi 2, tipo, cego de Jericó, são 2 cegos e um cego. Aí está errado? Não, é do ponto de vista. Entendeu? Sim. Pode ser que um cego, como a apóstola até falou sobre essa questão, descobriram 2 Jericós. A arqueologia descobriu que eram 2. Uma na entrada e uma na saída de outra, mais ou menos assim. Então o número 2, não é que há divergência de erro, é porque a perspectiva de olhar é em cima de talvez um que foi mais falante, o outro mais passivo. E é o que você falou, a questão de ter pequenas distorções não quer dizer que está errado, só reforça que não foi manipulado. Também escutei o Rodrigo Silva falar, né, se você quisesse que uma mensagem tivesse confiança, você não ia permitir que ela fosse relatada por mulheres, que foi o que aconteceu. Então isso só corrobora de que não teve nenhuma intenção de manipulação na mensagem. A ideia principal ela é mantida. Questões secundárias dos fatos realmente não vai ser exato. É isso aí. Bem? Podemos encerrar? Amigos? Podemos encerrar, gente? Show de bola. Você vê que eu tô no grupo dele, mesmo assim. Ele puxou pro lado político, né, um pouquinho. Gente, foi bom demais. Eu acho que a gente fazendo... Quer falar mais alguma coisa? Não. Eu já argumentei tudo contra ti. A gente trabalhar assim, nessa postura de colocar pontos, ideias diferentes, mais tarde na vida de vocês, o caminhar ajuda, porque vocês estão fazendo aquilo que no dia a dia a gente vai ter que fazer. Pensar, refletir, analisar, comparar, divergir de ideias, concordar. Então, assim, naquilo que a gente tentou fazer aqui, é mais ou menos esse o objetivo. A gente se desenvolver e crescer para que cada vez mais os nossos argumentos possam ser mais afiados e melhor acerca dos debates que a gente vai fazer na vida, né? No diálogo com a cultura, na defesa do Evangelho, enfim, em tudo que a gente vai viver nessa caminhada do Evangelho. Amém? Então, está encerrado. Deus abençoe vocês. A próxima matéria vai ser em novembro, para mim, né, no caso.
Eu vou estar aqui dando a teantologia, né? Teologia própria, a doutrina de Deus, mas é só lá em novembro. Teantologia. Depois a gente vai explicar, né? Doutrina sobre Deus. É. Que agora o próximo professor vai fazer os 2 horários, de 7 às 10. Aí vai fazer 4 encontros. Aí depois eu venho e faço os outros 4 encontros. Tá bom, gente? Então tá encerrado. Obrigado, professor.